Dando sequência à nossa programação, nós vamos seguir agora para o segundo painel desta manhã, que traz como tema extrativismo sustentável e os impactos para a economia da Amazônia e integra o eixo temático bioeconomia amazônica, produtos e serviços. O debate propõe uma reflexão profunda sobre o papel do extrativismo na Amazônia, especialmente nos territórios de terras protegidas, no contexto da bioeconomia. Vamos discutir como as populações tradicionais têm, no extrativismo, a base de sua sobrevivência e como o uso econômico dos recursos naturais está diretamente ligado à conservação, ao desenvolvimento local e à geração de produtos e serviços amazônicos. A mediação desse painel será conduzida por Eufran Ferreira Amaral, que possui graduação em agronomia pela Universidade Federal do Acre, especializações em diversas áreas como planejamento agrícola, fertilidade e manejo de solos tropicais, teledetecção e SIGs, e levantamento e classificação de solos, além de mestrado e doutorado em solos e nutrição de plantas pela Universidade Federal de Viçosa. Ele também é pesquisador da Embrapa Acre desde 1997, onde atua nas áreas de gênese, morfologia e classificação dos solos, planejamento de uso de terra, mudanças climáticas, serviços ambientais, bambu e etnopedologia. Foi secretário de Meio Ambiente do Estado do Acre, diretor-presidente do Instituto de Mudanças Climáticas do Acre e chefe-geral da Embrapa Acre. Compõe este painel como convidados Francisco da Silva Pianco, liderança indígena do povo Axaninca, coordenador da Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá. Ele é ex-secretário dos Povos Indígenas do Acre e ex-assessor da presidência da FUNAI. Desde muito jovem, lidera seu povo na luta pela defesa do território, pela proteção ambiental e pela autonomia dos povos indígenas. Atualmente, também coordena projetos de parceria com organizações como a Conservação Internacional e o Fundo Amazônia. Doutora Rosenil Dias de Oliveira é analista ambiental do ICMBio, natural de Cuiabá, graduada em Ciências Biológicas, mestre em Ecologia e Conservação da Biodiversidade pela Universidade Federal do Mato Grosso e doutora em Ecologia e Recursos Naturais pela UFSCar. Atuou como gestora da Reserva Extrativista do Alto Tarauacá e atualmente está na base avançada do CNPT e CMBio, desenvolvendo projetos de pesquisa relacionados ao uso sustentável dos recursos naturais por populações tradicionais em unidades de conservação federal. Também participará a senhora Andréia Alexandre, que é professora do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza da UFAC e pesquisadora do Parque Zoobotânico. Ela é graduada em Engenharia Agronômica e licenciatura em Matemática pela Universidade Federal do Acre, além de graduação em Direito, mestrado em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais e atualmente também é doutoranda em Produção Vegetal. Ela tem uma trajetória de 3 décadas dedicada ao manejo de produtos da sociobiodiversidade, à restauração florestal e à regulamentação ambiental, com forte atuação junto a povos e comunidades tradicionais, especialmente na Reserva Extrativista Chico Mendes. Vou ficar aqui, vou fazer uma apresentação inicial para a gente aquecer o nosso debate e orientar, né, e direcionar aqui a nossa discussão. Nós vamos tratar nessa mesa, é uma mesa que vai falar especificamente sobre extrativismo e quais os impactos dele sobre a economia na Amazônia. É esse o nosso desafio aqui, né? E pegar diferentes olhares, desde o olhar do ICMBio, que é o responsável pelas unidades de conservação desse país, né? Professora Andréia, que tem uma ampla experiência, né? André, inclusive, fomos colegas de graduação, depois colegas de labuta como professores, né? E é uma grande amiga. E Francisco Pianco, que tem uma experiência aqui, já foi contada no início, agora experiência, mas também... E Francisco também eu tive a oportunidade de algumas vezes ir na sua casa, né? E conhecer a luta de um guerreiro, né? Dos Axaninca, que tem um trabalho primoroso sobre o uso da terra e sobre gestão de recursos naturais e valorização da cultura. Qual é a ideia dessa nossa roda de conversa aqui? Primeiro, que a gente possa fazer essa reflexão, né? Mas como é que
as populações tradicionais que têm no extrativismo a base da sua sobrevivência, né, e gestão de recursos naturais, podem inserir e avançar com essa forma de usar a terra, mantendo floresta em pé, garantindo melhoria de qualidade de vida e valorizando cultura, né? E aqui nessa discussão a ideia é mostrar problemas, mas mais ainda mostrar caminhos e que lições a gente aprendeu, né, durante essa nossa caminhada toda. E o objetivo final, fortalecer e valorizar essas cadeias do extrativismo, que permitem, sim, manter floresta em pé, manter modo e meios de vida e, ainda por cima, fortalecer cultura. Basicamente, a gente tem nas terras protegidas, e aí inclui aqui terras indígenas e unidade de conservação, né, como modelo de conservação efetivo. Por exemplo, aqui no Acre, metade desse estado são terras protegidas. E tem uma importância não só ambiental, mas principalmente social. E aí a gente cria o tal do socioambientalismo, né? Nessa floresta moram pessoas, né, que têm cultura, têm forma de vida peculiar e dependem diretamente da floresta. A gente fala assim que moram na floresta, com a floresta e diretamente em harmonia com a floresta. Com grandes exemplos, né? Mas a gente tem sérias dificuldades territoriais, sociais e econômicas, ainda persistentes, né? Você tem uma imensa riqueza e, muitas vezes, com um paradoxo associado de situações de qualidade de vida ainda precárias. E tem uma outra questão adicional. A gente tem um encontro de gerações, né? Tem uma nova geração, não é? Nova geração com relação a povos indígenas, nova geração com relação a populações tradicionais, extrativistas, né, que muitas vezes têm outros elementos, né, num contexto global de novas tecnologias de comunicação, não é, novas tecnologias com relação à gestão, novas tecnologias com relação ao uso. Então, como é que a gente insere isso nessa discussão? E muitas vezes não se vê representado nesse modelo tradicional do extrativismo, né? E muitas vezes a gente tem conflitos internos que se traduzem em conflitos externos. Mas, de fato, o que a gente busca como um todo, pensando em planeta, né? Um modelo de conservação que, de fato, possa garantir questões culturais inclusivas, né? Que seja um modelo inclusivo, que permita que todos que vivam lá tenham um futuro sustentável, né? Para aquelas terras, mas principalmente para as pessoas que lá habitam, né? Garantindo integridade ambiental, promovendo desenvolvimento social e econômico para as comunidades. O desenvolvimento que cada população quer. Como a gente falou aqui, né, de ciência axaninca, ciência caxinauá, cada um tem um modo peculiar de ver. Cada reserva extrativista tem um jeito de se viver. Dentro de uma reserva extrativista, né, por exemplo, a reserva extrativista Chico Mendes tem várias formas de ocupar ali. Então, nós vamos tratar aqui algumas perguntas orientadoras e já passo aqui para os nossos convidados. Como é, então, algumas ideias de como nós podemos integrar esse conhecimento tradicional das comunidades locais com inovações tecnológicas para cada vez mais avançar com cadeias produtivas valorizadas e, ao mesmo tempo, conservar a biodiversidade na Amazônia. Quais são as políticas públicas e incentivos econômicos que podem ser desenvolvidos para fortalecer esse extrativismo sustentável, garantindo a inclusão social dos trabalhadores e produtores locais, e promovendo o desenvolvimento econômico justo e contínuo na região. E ainda, de que maneira a internacionalização dos produtos originados do extrativismo sustentável pode contribuir para a valorização da Amazônia no mercado global e, ao mesmo tempo, assegurando que essa inserção não acabe conflitando com a conservação dos ecossistemas locais. Porque esse é um paradoxo, esse é um desafio. À medida que a gente fortalece, a gente pode, aqui a gente já falou sobre alguns exemplos, né? Bem, vamos começar então. Eu queria conversar de lá para cá com a Rosenil, do ICMBio, depois a professora Alexandre e, por fim, o Pianco. Antes da Rosenil começar, só queria aqui fazer um agradecimento à Ana, a nossa curadora do CHAI, pede para agradecer a presença do ministro Carlos Parkinson, que aqui está conosco. Uma salva de palmas, por favor. É com imensa alegria que eu estou aqui participando desse encontro maravilhoso,
né? E a minha fala, então, ela vai permear aqui os aspectos relacionados com as unidades de conservação na esfera federal. Então, eu trago aqui, para ilustrar esse nosso painel, alguns dados, algumas informações, alguns desafios e avanços relacionados, atrelados, que rebatem aí nos produtos do que a gente chama de produtos da sociobiodiversidade. Então, antes de mais nada, o que é essa sociobiodiversidade? Em que contexto que a gente descreve essa sociobiodiversidade? Então, é um termo relativamente novo do Ministério do Meio Ambiente, que o Ministério do Meio Ambiente passou a adotar ali a partir de 2009, e com colaboração de parceiros, onde a gente tem usado muito mais comumente esse termo. Em substituição, a gente se referia aos produtos florestais não madeireiros ou os produtos extraídos das florestas, né? Então, a gente entende que esse termo da sociobiodiversidade, ele agrega muito mais valor ao que está implícito aos produtos extraídos da floresta, né? Então, assim, rapidamente aqui, como vocês sabem, o Brasil aí é imenso a nossa biodiversidade, e essa biodiversidade, como está sendo posta aqui nesses dias de oficina aqui, que as comunidades locais, no momento que elas entrem em contato com essa biodiversidade, no universo de território que nós temos, de ecossistemas, de biomas, essa riqueza traz um entrelaço de relações culturais que não podem ser desagregadas. Então, a esse olhar, nós vemos essa diversidade cultural como essa parte da sociobiodiversidade, onde a gente não dá para desatrelar toda aquela convivência do território, que as populações ricas que nós temos do nosso território brasileiro, desatrelar das suas atividades, do seu modo de vida, como bem está sendo colocado aqui. Então, o termo da sociobiodiversidade, ele agrega valores implícitos a esses produtos. E aí eu faço os seguintes questionamentos, né? Será que a gente sabe comunicar bem os produtos dessa sociobiodiversidade? Será que a nossa sociedade brasileira sabe de onde vêm os produtos? Sabe de onde vem o açaí? Sabe como é que fez para chegar o açaí na sua casa? Será que a nossa sociedade brasileira tem esse entendimento? Qual é que é o valor que nós damos, né, para essa sociobiodiversidade? Porque isso faz muita diferença e rebate lá nos seus produtos da sociobiodiversidade. Porque como um povo lida com o seu território diz muito sobre esse povo, né? Então, como é que a gente reflete sobre isso em relação à nossa comunicação dos produtos da sociobiodiversidade? Então, aqui, eu trago essa questão para refletir sobre esse desconhecimento, tá? Que gera invisibilidade, pode gerar invisibilidade desses produtos, o seu valor agregado. Isso soma para um distanciamento do homem na natureza. Nossa sociedade vai se distanciando se a gente não comunica bem esses produtos, se não traz isso, a gente se distancia, como bem tem sido falado aqui nesse evento. Nós somos partes da natureza, se equivoca quem diz isso do contrário, né? E aí acaba que combina numa baixa valorização dos produtos dessa sociobiodiversidade. Então, aqui, rapidinho, só um cenário dos desafios que o ICMBio tem em relação às unidades de conservação que a gente faz gestão, né? Então, hoje nós temos 340 unidades de conservação, aqui representada nesse mapa. Se vocês olharem aqui na parte da Amazônia, no bioma amazônico, as unidades de proteção integral são essas verdinhas, né? São aquelas que supostamente não teriam pessoas, mas a gente sabe que tem. E as reservas de uso sustentável, que são as em laranjas aqui, né? Como o Elfan falou, o Acre ele é rico em áreas protegidas. Então, só para vocês terem noção da dimensão de espaço territorial onde estão se dando essas relações da sociobiodiversidade, e que o órgão gestor tem essa responsabilidade, esse desafio de trazer essa valorização do que está acontecendo nesses territórios. Então, aproximadamente em torno de 90 mil famílias, hoje a gente tem ideia que tenha nas RESECs, reservas extrativistas, nas RDS, que são reservas de desenvolvimento sustentável, e nas FLONAS, que são as florestas nacionais. Aqui, sempre houve uma necessidade de ter
Qual é, então, esse potencial, ou qual é hoje, onde a gente pode encontrar informações rápidas para políticas públicas de quais são os produtos aí da sociobiodiversidade nos territórios brasileiros? Então, essa ilustração feita pelo ICMBio rapidamente demonstrou como aqui, fazendo um recorte para o Acre, como aqui é rico de produtos e quais potenciais poderiam ter. Então, hoje, a gente pelo menos tem uma noção de quais produtos são aí os carros-chefes desse território que estão sendo aí inseridos no nosso BIP nacional. Entretanto, esses dados eles são muito frágeis, né? A gente não tem uma contabilização de quanto isso equivale, do quanto isso gera em termos de renda para o nosso território brasileiro, né? O último dado que eu vi era em torno de 0,7%. Então, assim, é muito pouco, e não que seja maior, que seja menor que isso ou maior. Não sabemos, mas tudo indica que sim, né? Onde é que está o gargalo no ICMBio e os avanços que a gente vem tentando construir? Quem são? E como vivem esses beneficiários das unidades de conservação? Por quê? Qualquer política pública atrelada à sociobiodiversidade, ela precisa ter um respaldo de quem está nesse território. E será que nós sabemos quem está nesse território? É difícil, gente, é difícil. Os levantamentos são feitos, levantamentos das unidades para saber quem mora nesse território, eles têm evoluído muito, e é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Que antes se fazia um diagnóstico com cadastro, até 2013, o cadastro manual, um cadastro com uma série de perguntas, que é onde o órgão vai colher informações sobre o modo de vida dessas pessoas, sobre como é que está a economia dessas pessoas, e, principalmente, qual é a produção, qual é o produto ali que está fazendo com que a pessoa se mantenha naquele território. Só que essas informações, elas são demoradas para acontecer. E hoje a gente conta com um sistema, um aplicativo que tem facilitado muito esse processo e tem avançado muito em saber quem são essas famílias, quais são as produções, quais são as ansiedades, quais são as novas características das famílias que estão nesse território hoje em dia. Mas ainda está muito aquém do necessário. Então, a gente já entende como um avanço se conseguir um aplicativo para agilizar esse processo, porque, através disso, é que a gente chega até as políticas públicas. Eu quero destacar aqui que assim, o levantamento é uma coisa um pouco mais complexa do que muitos imaginam. Não é ir lá e fazer um cadastro socioeconômico e saber como é que está a dinâmica daquela sociedade das unidades extrativistas. Porque não necessariamente todo mundo que está naquele território no momento do cadastramento, do levantamento do cadastro, são pessoas que a gente considera legítimas de uso daquele território. Então, tem uma etapa muito importante que é a etapa de saber quais são as famílias realmente beneficiárias. Por quê? Porque as políticas públicas elas são voltadas para as famílias com perfil de beneficiário desse território. E, para isso acontecer, elas precisam entrar em alguns quesitos institucionais. Tá? E como é que se dá essa construção desse perfil da família beneficiária? Junto com os moradores. Então, não basta ir lá e fazer um levantamento das famílias que estão naquele território, mas precisa ter um depois, onde, a partir desse instrumento da Instrução Normativa 35, anteriormente foi construído, junto com os moradores, quais são as características, quais são os perfis daqueles moradores daquela unidade. Por quê? Quando você traz o cadastramento, pode vir uma série de moradores que não são legítimos beneficiários, e o que vem acontecendo muito no passado. As políticas públicas chegam, quer para o setor produtivo ou qualquer outro, e não atinge necessariamente as pessoas que precisam daquele território. Então, foi necessário pensar, no meio do caminho, num filtro, numa instrução normativa que fizesse um filtro em relação a quem é realmente legítimo a esse território. E aqui eu coloco alguns pontos que a comunidade, junto com o ICMBio, junto com um parceiro, utilizam como base, como diretriz, para descrever qual é o perfil desses moradores na reserva extrativista. Então, a gente entende que, para chegar na cadeia produtiva, para chegar políticas públicas, uma simplificação em relação à aptidão, o Cadastro Nacional de Agricultura Familiar, que é um instrumento necessário para cada família, esse formato ele precisa estar ali agregado, somado com o ICMBio. Então, essa proposta do ICMBio, que está atuando, de usar um aplicativo com mais eficiência, passar um filtro com o perfil da família beneficiária, junto com as comunidades, e entregar uma lista
para as agências de fomento, para o setor de políticas públicas, pode agilizar a chegada de benefícios a essa comunidade. O que não acontece necessariamente, vem melhorando muito, mas não acontece. Então, toda vez que chega uma política pública, quando troca um governo, quando chega uma política nova, quem são as famílias? Né? Os dados não estão cadastrados ou acaba pegando famílias que não necessariamente precisariam daquela política pública que chega. E aí eu não estou falando de política pública relacionada à escola, saneamento, energia elétrica, não necessariamente essa política. Por quê? Porque a unidade de conservação ela vai estar dentro de um território, de um município, de um estado, onde tem as suas competências. Então, a gente é o órgão articulador desse processo de política pública. Nós não vamos levar a energia, nós não vamos levar ali a escola, mas nós vamos articular com os setores competentes para que seja feito o de direito de cada cidadão. Né? Então, o cadastro... O ICMBio tem imprimido esforços para que esse cadastro possa ser encaminhado diretamente para o Cadastro Nacional de Agricultura Familiar, para tentar agilizar políticas públicas que chegam para esse território. Hoje, nós temos o avanço do ICMBio de 166 servidores cadastrados no CAF, que é para poder agilizar esse processo também, né, para que as políticas públicas cheguem. Aqui eu só cito algumas delas, tá? O programa Bolsa Verde ganhou ali uma amplificação nesse processo, recursos destinados às unidades de conservação, com assistência técnica, com o que é essa Bolsa Verde? Não sei se todo mundo sabe, eu acredito que talvez sim, mas o Bolsa Verde, o que é? Né? É um programa onde ali você vai compensar as pessoas minimamente pela conservação ambiental. Então, é um incremento de recurso financeiro para aqueles que estão em considerados pobreza extrema, que é um conceito, inclusive, questionável, né? Mas aí é outra história, mas que seriam as pessoas que fazem parte do Bolsa Família, para dar um incremento em relação a eles protegerem o território. Então, eu cito aqui o programa Bolsa Verde, o projeto Paisagens Sustentáveis, que aí tem alguns exemplos de benefícios que vêm chegando pensando nessa cadeia produtiva. E aí, a quinta fase do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, o PPCDAM, que também tem um eixo de atividades produtivas que prevê várias iniciativas e apoios e contratações para ajudar nesse processo da cadeia produtiva. Então, eu entendo que a gente esteja num momento muito bom, favorável, de investimentos voltados para esse olhar. As questões relacionadas à bioeconomia que nós queremos, né? Porque nós temos várias bioeconomias. Bioeconomia, se você for olhar, consultar ali na literatura, você vai ver que ela é bem antiga, um termo antigo. O Brasil está inovando com um olhar mais sustentável, mas a gente precisa tomar cuidado qual que é esse olhar que a gente está tendo para a bioeconomia. Porque a gente tem que tomar cuidado para não escorregar em monoculturas, para a gente não escorregar em pressão para os extrativistas, em relação... Porque nem necessariamente tudo que chega em termos de políticas públicas, a comunidade ela é obrigada a aceitar, porque a gente também tem que ouvir a comunidade em relação a isso. Nem todo olhar, como estava sendo dito aqui, nosso olhar, a casa tem que estar melhor, ele tem que estar com a vida melhor, mas se a pessoa entende que ele está bem, assim, que ele não quer, a gente também não pode obrigar. Então, tem que ter uma temperança nisso aí, a médio e longo prazo, e pensar muito bem qual é o conceito da bioeconomia que nós estamos falando, porque ela não está consolidada no Brasil, e isso é muito perigoso. Tá? Então, assim, é só aqui rapidinho as unidades de conservação, como é que a gente administra, né? Nós temos uma coordenação geral de populações tradicionais, com 2 coordenações, uma que fica responsável por articulação das políticas públicas, uma outra relacionada diretamente aos produtos e manejo aqui na unidade de conservação. Né? Então, eu fecho essa minha fala dizendo que, assim, sem floresta e sem gente dentro, também não tem bioeconomia. Então, vamos refletir. Perfeito, tá? Rosenil. Grato. Francisco, o palco é seu, por favor. Tá. Bom dia. Então, queria talvez falar algo bem específico para fazer também uma reflexão. Pensando um pouco na floresta de pé, né, no sustentável.
né, ouvindo a apresentação aqui do nosso parente, o Gerson, muito importante. Para nós, a Xaninca, sustentabilidade está muito ligado a questões que são bem práticas nas nossas vidas. A floresta, para nós, é o que garante a nossa vida, e a nossa ciência, né, professor, é o que faz com que a gente descubra o jeito de viver, a gente pesquisa. Ontem eu falei que nada está escrito nas árvores, para que serve. A gente descobriu ao longo do tempo, né, a função de cada um e o espírito de cada uma. Para você ter uma ideia, o nosso mundo Xaninca é um dos mundos indígenas aqui dessa região, que da aldeia Piltia, lá no Rio Amônia, quem foi lá conhece bem a nossa casa, e a gente tem procurado levar a nossa mensagem de uma maneira com muito orgulho até de ser aquele povo, como todos os outros também carregam muito isso, e a gente não esconde o que a gente tem. Uma questão é que a gente faz com que todos conheçam bem e de maneira que esteja todo mundo no mesmo nível de responsabilidade, de cuidar, de compromisso com o nosso coletivo. E, para isso, a gente tem, ultimamente, enfrentado muitos desafios para manter isso, porque o que vem de fora tudo tende a dividir, a enfraquecer o nosso modo de vida. E a gente fez uma retomada nesse sentido, e a gente tem hoje muitas lições, porque a gente fez uma volta para a nossa cultura quando a gente deixou de ser mão de obra dos patrões naquela época. O Chay Terry está ali, conhece bem a nossa história, acabou de vir lá da nossa terra também, e sabe o quanto a gente cuida disso. Você tem uma ideia, nós, a Xaninca, plantamos o algodão, fazemos essa nossa roupa, e que se o mundo, as indústrias dos tecidos lá fora parar, isso não vai mexer com a gente. É simples, é fácil? Não, não é fácil. Mas a gente faz o nosso cocá, a gente faz os nossos colares, a gente faz o nosso instrumento musical, a gente faz as nossas músicas, a gente faz o nosso equipamento de caça e pesca, né? Então a gente precisa ter uma floresta rica que dê as condições para a gente viver. E a gente vive, né, em função desse mundo. A gente descobriu uma coisa há pouco tempo. Há pouco tempo não, mas é novo. De que uma ilusão muito grande para nós seria ficar trabalhando para depois, o professor Gerson falou de um contrato que fizeram sobre uma condição, um contrato de fornecer um produto, né, que depois isso mexeu com a estrutura social do povo por conta de um contrato. Imagina outros contratos se tivesse sido repetido. Você acabava com o tempo de vida, de viver, né? Então a gente não pode ficar vendendo coisas lá para comprar comida, ficar sem comida para depois comprar comida. Isso é atraso. O nosso entender é de que a gente tem que fazer tudo para que aquele território consiga manter vivo e oferecer os nossos alimentos sem a gente ter que comprar de fora. Os alimentos de fora levam o quê? As escolas fazem isso. Levam, além de uma comida ruim, leva também lixo e deixa lá no nosso território. Não tem uma política de retirada do nosso território. São pequenos exemplos. E a gente tem vários modelos sustentáveis, porque a cultura é diferente, o jeito é diferente, e a gente precisa olhar para isso.
E é uma ciência dos povos indígenas, né? Então, eu queria dizer de que isso é preciso compreender de que isso vai ser cada vez mais raro no planeta. Esses modos de vida, esse jeito de ser. Porque está se acabando, né? Esse mundo sem você ficar vivendo com quintais, separando as pessoas. A nossa aldeia não tem uma cerca separando casas. Nós somos 1.000 e poucas pessoas que moram numa região que a gente convive sem quintais. Eu estava falando num evento lá fora, que todos nós precisamos, toda xaninca precisa saber fazer casa. Como é que a gente aprende a fazer casa? Você faz casa para ela durar 4, 5 anos, máximo, aí você tem que fazer de novo, que é para os seus filhos aprender ao longo do tempo, de presenciar, de ajudar a fazer 3, 4 vezes, ele não precisar contratar esse serviço lá fora para vir fazer. Então você vai tornar especialista para fazer uma coisa na comunidade. Então são modos de vida. Aí você chega e diz, mas essa casa é muito feia. Essa casa não tem parede, essas casas... que para nós, a nossa casa é o território, é a floresta, aquele lugar é o lugar da gente se proteger da chuva. Então, são esses modos de vida que a gente, às vezes, não consegue. Eu poderia falar muitas coisas nesse sentido, mas eu queria falar sobre essa questão, conceito do desenvolvimento e com essa questão do extrativismo. Eu fico muito assustado. Estou olhando esse movimento global, que tudo que dá dinheiro lá fora, às vezes vira ameaça para nós aqui. Porque é automático isso. Você não constrói a partir do território uma busca de fazer essa população ter uma relação de troca, porque para nós está sempre na linha do complementar. O que vem de fora é complementar, porque tem muitas coisas boas que vêm de fora. Mas se a gente virar produtos, se a nossa floresta virar produto para o mercado, nós estamos ameaçados. Nós estamos ameaçados porque entra para um mundo... Ontem eu vi numa mesa aqui falando do manejo, do bambu e de algumas espécies florestal. Como é que a gente vê, assistindo ali? Ninguém controla, a gente ainda não tem a capacidade de fazer com que os planos de manejo, eles sejam cumpridos à risca, e o pós-manejo você tem ali uma garantia de continuidade daquela floresta. Você altera e pode deixar problema muito grande. Eu tenho andado nessa BR, e tenho visto muitos pátios cheios de madeira, ao longo da estrada. Essas madeiras, é como se fosse escala maior de madeira para movimentar a economia, o Estado. Alguns ganham dinheiro, mas falaram ontem de preço do metro cúbico que fica lá no território para a família. Então, assim, a gente está muito longe de ter esse produto, seja até o extrativismo, com esse sentimento de pertencimento. A gente precisa cuidar disso aqui. O cuidar é diferente de você explorar. O cuidar é você cuida do todo, e algumas espécies vira algo para a gente ter uma relação de troca, que a gente sabe, quem mora na floresta sabe o tamanho da sua necessidade. A gente não está querendo mudar de lugar, a gente quer manter ali, e a nossa cultura vai depender disso. Então, eu acho que tem muitas cadeias sendo desenvolvidas para produtos extrativistas. E a gente sabe que a floresta, ao nosso olhar
como população tradicional, a gente está longe de entender o valor do todo, quem está fora. Só quem está lá dentro sabe. Nós, a Xanenca, consegue, desde uma lava, de uma formiga, ela tem a sua função e faz parte da nossa vida. Então, os valores estão aí. Não é pegar 2, 3 espécies e transformar em algo mais importante do que o outro. Então, como é que a gente vai lidar com uma delicadeza dessa? Quem está lá fora pensando em economia. Quem é que vai lidar com isso? Então, eu queria dizer que é um desafio muito grande para a gente pensar, porque, às vezes, você faz uma extração forte, leva tudo para fora, o lucro que ficou dessa exploração não consegue consertar nem o erro que foi feito. Imagina beneficiar. Quando acontece uma crise climática, nós não dá para ver que o Estado está à altura de dar resposta. Ontem falaram sobre o Rio Amazonas, que ficou sem água. Quem já imaginou de alguém andar quilômetros com balde de água nas costas para entregar para uma família lá na beira do Rio Amazonas? Não é só um caso isolado. Isso quando muda para todos. E o Estado não tem estrutura para atender situações como essa. Eu vi aqui os incêndios que foram feitos na Amazônia, né, que fomos como se fosse bombardeado a Amazônia com fogos. Os focos que apareceu nas pesquisas foram assustadores. Eu sei que vai terminar aí, mas só dizer de que nós não estamos preparados para inventar, né? Acho que a gente tem que recuar um pouco e começar a prestar mais atenção. Eu acho que a juventude tem muito a contribuir, tem que estudar mais, tem que ir para dentro da floresta, tem que conhecer mais a floresta, porque tem muita juventude saindo das florestas com o olhar de que a alternativa está lá fora e, às vezes, pode não estar. Então, muito obrigado. Francisco, gratidão. Professora Andréia. Meu nome é Andréa Alexandre, eu trabalho aqui na UFAC, sou professora de... Uma das áreas, né, que eu estou trabalhando atualmente é perícia ambiental e também recuperação de áreas degradadas, né, que é o nome da disciplina, mas recuperação de áreas alteradas nos projetos que a gente tem feito. O nosso principal campo de trabalho, local de trabalho, é uma área pequena de 1 milhão de hectares, né, que é a reserva Chico Mendes. A gente tem até a Leide ali, né, a Leide tem que vir. Né? À tarde a gente tem um painel de mulheres indígenas, extrativistas, vai ser bem legal. É o seguinte, a gente tem um desafio muito grande aqui na nossa região de trazer, como foi falado, desenvolvimento, seja lá o que for exatamente isso, né? A gente melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem na cidade, que vivem em alguns lugares no meio rural. O meu recorte aqui vai mais para populações extrativistas e também eu vou dar um exemplo de trabalho nosso com os Axaninca, né, Bianco? A gente teve oportunidade de trabalhar lá juntos e eu vou citar esse exemplo e o da Chico Mendes para mostrar principalmente o que não fazer, porque é muito complicado a gente saber o que fazer. Bom, então nós vamos citar esses 2 exemplos para dar exemplos concretos daquilo que tratam as perguntas, né? Por exemplo, integrar o conhecimento tradicional com inovações tecnológicas para criar cadeias de produtos valorizados, conservar a biodiversidade, tudo. Eu lembro do nosso colega, professor William Flores, ele diz, a gente tem a maior preocupação de cuidar do planeta, senão o planeta vai se acabar e não sei o quê. E ele diz, olha, o planeta está aí há alguns bilhões de anos e vai continuar, quem vai se lascar é a gente. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com a gente
também, né? Não esquecer esse aspecto. Eu falo sempre que eu tive o privilégio de começar a trabalhar na minha vida profissional na Reserva Extrativista Chico Mendes, com educação daquele projeto seringueiro, né, no Centro dos Trabalhadores da Amazônia, que me deu a oportunidade de sair daqui da universidade em 89, né, e entrar nas matas, numa época que a gente andava só a pé, Bianco. Qual é a distância de tal lugar? 7 horas, 8 horas, a pé. Né, Leide? A pé. 10 horas, a pé. E hoje a gente vai de carro para todo canto. Né? Tem internet. A gente está em outro momento hoje, com acesso, né, nesses lugares. Lá na aldeia do Francisco também, você tem internet. Tem que ir de avião, depois pegar barco, depois jacaré, depois não sei o quê. Mas quando chega lá, né, tem internet. O negócio é chegar. Né? Então, a gente tem aliados hoje que não tinha 30 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar. Né? Um desses aliados é a acessibilidade, você chegar nos cantos, porque em muitos lugares a gente não conseguia chegar por falta de acesso mesmo, e a comunicação também. Né? Nós começamos um trabalho apoiando um desejo, né, uma vontade que o povo, a Xaninca, tinha de comercializar sementes. Uma coisa fabulosa. Eles chegaram lá no Parque Zoobotânico, onde a gente trabalha, e disseram isso, né? Nós queremos comercializar a nossa semente sem que esse material seja apreendido pelo IBAMA, por esse pessoal aí, CMBio, que fica perseguindo os outros. Né? Então, a gente quer fazer isso legalmente. Como é que faz? Né? Então, aí nós entramos numa parceria junto com a SEMA, né, que fortaleceu o laboratório de semente, porque a história é o seguinte, eles têm a matéria-prima, têm o conhecimento de como tratar essa semente, porém, a semente, para comercialização, precisa de um laudo, de um laboratório acreditado, né, pelo MAPA, para que o comprador tenha segurança de que a semente é daquela espécie, que vai germinar aquele tanto, né, e a durabilidade dela, uma série de informações técnicas. Então, o início desse trabalho, eu acho que é um exemplo de como a gente pode fazer essa abordagem. Primeiro, a iniciativa vinda da comunidade. Porque, às vezes, a gente quer se meter na vida dos outros, né, resolvendo um problema que a pessoa não tem. Cheguei lá, cadê as paredes da casa a Chaya, minha amiga aqui, né? A Eliane foi minha aluna, engenheira florestal. Cadê a parede? Não tem. Mas, meu Deus, né? Ok, tudo bem. Né? Então, a gente, se eu quisesse lá fazer um projeto, bora botar a parede, mas, como ele falou, não é um problema para eles. Como é que eu vou resolver um problema que a pessoa não tem? É uma atitude, vamos dizer que tem um pouco de bondade, né? Vamos considerar isso, mas a gente também tem um pouco só um pouquinho, de achar que pode resolver, um pouco de arrogância. Vou ser legal também, né? De querer resolver um problema que uma comunidade não tem, quando o problema que ela tem, às vezes, a gente não consegue contribuir. Né? Nós estamos, como diz o nosso amigo Foster Brown, no século XXI. Nós temos desafios do século XXI. Mudança climática, emergência climática, crise climática, está lá é o número 0. Nós temos problema de falta de paz, políticas internacionais terríveis. Né? Pessoas sendo assassinadas aí aos montões e a gente, sei lá, né, de boca aberta, aí, vendo as coisas acontecerem. Né? Nós temos necessidade de avançar, melhorar a nossa economia do Estado do Acre, dar esperança para os jovens que estão nas aldeias, que estão nos seringais e que estão saindo aqui da universidade. É um monte de gente com diploma, com mestrado, com doutorado. Quando eu comecei a estudar, se tu passasse ali na frente, devagar, o pessoal já te pegava para estudar. Bora, pode entrar aqui. Eu fiz vestibular, tinha primeira, segunda e terceira opção. Né? Hoje, as pessoas se matando por uma vaga. E, quando termina o curso, a evasão
é altíssima, 70%, 80%, as oportunidades de trabalho, cadê? Né? Então, esse exemplo dos Achaninca com semente, eu achei lindíssimo, muito obrigada por essa oportunidade. Nós fomos lá na aldeia, uma criatura como eu, que não sabia nem onde estava pregado o nariz, né? Foi lá, a gente chegou com uma lista de espécies que foram produzidas, por exemplo, que foi produzida pela SEMA, por uma série de técnicos, para resolver um problema objetivo, que é da restauração. Uma lista, né? Ok. Aí pegamos essa lista, e foi muito linda a reunião, né? A gente estava num local, tinha gente pendurada ali, pendurada lá, e eu falava, e depois o irmão dele, né, traduzia, e depois era um pau de briga e tal. Eu pensei que era brigando, mas não era, né? As mulheres falando e tal, e depois vinha a palavra para mim, né? Eu sei que, para reduzir, a gente fez uma lista dos nomes comuns, depois tinha uma lista dos nomes Achaninca, né? A gente montou uma equipe de campo para a identificação dessas espécies. Quem é que sabe identificar espécies? Eu trabalhei muitos anos com copaíba. Aí o pessoal, como é que tu faz para não errar a copaíba? Tu erra na mata? Eu digo, nunca errei uma copaíba, até hoje. Como é que tu faz? Bota o seringueiro ou o indígena na frente. Né? Eu vou ser besta de ficar na frente dessa fila? Passar vergonha? Não vou, né? É ele que sabe onde está. Então, foi feita essa equipe, eram umas 10 pessoas, né, Pianco, que tinham os mais velhos, isso era uma integração aí de gerações. Tinham os mais velhos que conheciam as espécies. Tinha um pessoal de mais ou menos assim que sabia o nome em português, né? Tinha os mais jovens que escreviam em português e que trabalhavam com GPS, com as anotações. Um outro mais jovem que fazia também a identificação da mata. E o cara que era o barqueiro, e tinha o caçador, o cara que ia caçar para poder abastecer de proteína a moçada, né? Mas é muito lindo, isso foi uma experiência fabulosa, né? Que a gente não aprende aqui na universidade, mas se a gente não meter a cara e for lá, né, a gente não vai aprender. Então, estamos no século XXI, com desafios do século XXI, mas a gente não avançou na educação do século XXI, que é uma educação que tem o conhecimento, vamos dizer, tecnológico, científico e papapá, mas sem o conhecimento tradicional, ancestral, fica uma ciência aleijada, fica uma ciência meia-boca. Pode ter um monte de artigo, pode ser famoso, mas a ciência é meia-boca, porque não vai servir, não vai atender às necessidades de fato que essas pessoas têm. Muitas vezes porque a pergunta da pesquisa não saiu de lá, né? Sair daqui, a gente fica tomando chá, tomando café e com ideias mirabolantes de resolver o problema que as pessoas não têm, né? Então, a oportunidade que a gente teve com esse trabalho foi ótima. Agora, a gente entrou num problema sério que nós temos. Mas eu sei que é só o Acre que tem, lugar nenhum tem, que é a falta de continuidade das políticas públicas, né? Só o Acre tem, né? Então, começa uma coisa tal, eu até falei, eu me sinto, às vezes, um pau de sebo. Você vai, escorrega, né? Cada 4 anos a gente escorrega de novo. E isso é muito triste, porque o acúmulo que a gente poderia ter, a gente poderia estar muito mais avançado se não fosse isso. E não adianta discutir e ficar pensando, se não houver política pública adequada, atendendo às necessidades dessas populações que vivem no campo, no nosso caso aqui da bioeconomia, não vai adiantar, não vai responder. Nós temos 2 produtos de bioeconomia que são opostos, vamos dizer. Álcool, né? Álcool da cana-de-açúcar é bioeconomia. E nós temos o açaí, para citar o Pará. É bioeconomia. Mas, como foi falado, que tipo de bioeconomia a gente está falando? É para trazer riqueza? É riqueza para quem? Né? Vai ser dividida como? Vai atender às necessidades de quem? Mais do que a técnica em si, a gente precisa conversar, dialogar mais para saber a minha ciência, entre aspas, a técnica, o recurso público está atendendo a quem? Né? Isso é uma coisa importante. Nós temos exemplo também lá na Chico Mendes, agora, de trabalho de restauração, com produtos. A ideia é abastecer, por exemplo, a Cooperacre, com fruticultura e tudo, fazendo recuperação diária que as pessoas estão
estão com passivo, né? Estão com uma dívida. Como fazer isso? Primeira coisa que a gente está fazendo, sensibilização quanto à questão. Às vezes a pessoa está num buraco, mas não sabe nem o tamanho do buraco que ela está. Então, a gente está fazendo, o nome chique é Educação Jurídica Ambiental, aprendi isso recentemente, fazer uma camiseta, né? Então, mostrar, falar o que é embargo, auto de infração, quais são os impactos disso e, principalmente, como resolver. Não é isso, Leide? E estamos buscando recursos para isso, para essa capacitação. Outra coisa, envolvimento dos jovens. Eu aprendi, eu franco você, inclusive, que a gente tem que ter nome bonito para as coisas, senão não rola, né? Então, a gente está montando salas de aula com computadores, com acesso à internet, para que os jovens, que aprendem mais fácil, possam usar ferramentas de geotecnologia, GPS, imagem, não sei o quê, satélite, para fazer o mapeamento da sua área, para ajudar a elaborar o planejamento da sua área, né, para fazer isso junto com as comunidades, e não nos escritórios em Brasília, ou seja lá onde for. Né? E o nome disso tem um nome chique também, é Centro de Geotecnologia. Não é lindo esse nome? Né? Se for botar, é uma sala de internet, ninguém financia. Mas se for Centro de Geotecnologia, aí é outro, né? É outro nível. Então, estamos com esse trabalho também, né, de ajudando essas pessoas num problema objetivo. Né? A questão do planeta é manter a floresta em pé. Ok? A questão de quem está lá no meio rural é resolver o seu passivo, é como é que desembargo a minha área, é como eu melhoro minha produção sem me chamarem de criminoso, né? Como é que eu faço essas coisas? Então, a gente tem que procurar aí um lugar confortável a todos, né? Um local onde a gente possa trabalhar essa demanda do planeta, né? Mas também a pessoa que está lá no meio rural. E, por último, essa questão da internacionalização dos produtos originados do extrativismo sustentável. Nós temos um monte de exemplos do que não fazer. Né? A Amazônia, o Brasil, de uma forma geral, é um exemplo do que não podemos fazer. Não podemos ser meros fornecedores de matéria-prima, seja para a indústria que for. Por quê? Porque as indústrias, seja lá do que for, é gananciosa, é cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E há o limite da floresta e há o limite também das pessoas. Né? Essa questão da sustentabilidade, temos que ver as escalas. A sustentabilidade da aldeia, ontem o Pianco falou, olha, quando interrompeu a vinda aqui da BR-364, que abastece o estado do Acre, todo mundo no Acre estava desesperado, não tinha nem ovo para comer. Não era? Não tinha remédio. A única coisa que eu vi que não faltou foi cerveja, que era caminhão de cerveja para todo lado. Mas o resto não tinha. Quem passou esse período? Que ano foi aquilo? Não lembro, 2011, 13? 2013. Né? Foi interrompido esse fluxo para cá. Ele disse que eles estavam lá de boa, na aldeia. Por quê? Conseguiram um sistema autossustentável, que vende, mas também produz os seus próprios alimentos. E nós temos que pensar nisso, em nível de aldeia, em nível de seringal, porque se você virar só para comercialização, às vezes falta arroz, às vezes falta feijão. Né? Não produziu na floresta como devia, e falta o básico para você. Temos que pensar isso em escala de município, de estado e assim por diante. Tá bom? Ele levantou e se a deixa de chega, para. Né? Muito bem. Okay. Obrigada. Professora... Você quer sentar ali? Legal. Professora Andréia, hoje eu tirei uma angústia do meu coração, porque naquela palestra que a gente fez lá na Expo Acre, falando sobre bioeconomia, eu falei primeiro que a senhora falou depois e ficou aquela barulhada danada. E eu fiquei com um sentimento de culpa, né, por ter atrapalhado a sua apresentação. Então, hoje, eu lavei minha alma aqui. Mas aqui tem lições importantes. Primeiro, quando a Reusinil coloca o esforço e o trabalho do ICMBio na gestão das unidades de conservação. Passa primeiro por conhecer quem está lá. Depois, também, avançar com as aptidões. E trabalhar com...
Isso é extremamente importante. O Francisco nos fala aqui da nossa casa comum, né? Falando do planeta, a preocupação do planeta, mas por olhar de quem olha e sente a realidade no seu dia a dia. A sobrevivência depende da manutenção das condições da floresta. É simples assim. E a professora Andréia nos traz aqui a inspiração do olhar de fazer com as pessoas, né? A bioeconomia que se quer é aquela bioeconomia inclusiva, que garanta diretamente a participação das pessoas. Meu nome é Matheus, sou estudante de engenharia florestal aqui na UFAC, e a minha pergunta vai para todos os membros, né, do painel. Assim, como o futuro engenheiro florestal, eu queria saber como eu devo abordar, né, como eu devo me comportar, assim, quando eu adentrar, né, nas aldeias, né, em reservas extrativistas, né, para realmente não afetar assim futuras visitas, né, afetar o diálogo que a gente vai ter, né, porque essas questões de bioeconomia, economia, né, a gente precisa saber como conversar, né, com essas pessoas, né, para realmente questão do respeito. A gente está entrando, né, na sua casa, como o Francisco falou, né, então eu vejo que tem muitos profissionais que não têm esse respeito, né, adentro, né, falando o que fazer, né, como a professora Andréa falou, né, o que fazer com aqueles projetos lindos, maravilhosos, bem escritos, né, aí quer fazer várias coisas na aldeia. Então, eu queria saber como eu posso fazer. Matheus, foi ótima essa sua pergunta, e essa pergunta, assim, ela é recorrente, sabe? Alguns avanços aconteceram em relação a isso, sobre a esfera do ICMBio, porque isso gera realmente uma série de prejuízos na própria comunidade. Como assim? Então, assim, o que você quer, por que você vai adentrar primeiro numa unidade de conservação e qual unidade de conservação que você vai adentrar? Então, assim, a primeira pergunta que eu faço, depende, né, se é uma reserva extrativista, se é um parque, então depende. Então, eu estou subentendendo que você está se referindo à unidade de conservação de uso sustentável, que tem a gente, porque você é um engenheiro florestal e está pensando no manejo florestal. Vou para essa linha, tá? Para eu poder canalizar as informações. Então, assim, nas reservas extrativistas, tem um fórum, que é o Conselho Deliberativo, que é um espaço que tem representação das comunidades que tem dentro desse território, onde ele se reúne juntamente com o ICMBio, que é o presidente desse fórum, desse espaço, periodicamente, para submeter àqueles representantes todas as coisas que estão chegando dentro da unidade, inclusive uma entrada de um pesquisador para fazer uma determinada pesquisa. Então, assim, qual é o motivo que você vai entrar? Se é para fazer uma pesquisa, existe um caminho, tá, para ser traçado, justamente para que essa pessoa que entre, as pessoas que estejam lá, saibam o que a pessoa quer fazer, explique exatamente o que elas vão fazer, principalmente quando acontecer alguma pesquisa ou alguma proposta de manejo que vai envolver aquelas populações tradicionais. Elas precisam entender qual é a participação dela, que projeto é esse que está chegando. E vai desde até um simples levantamento, um diagnóstico, uma checagem. O que acontece ao longo dos anos é essa replicação o tempo todo, né, das instituições ou de centros de pesquisa que não se conversam, e chega muita repetição. Isso cansa a comunidade. Então, por isso tem esse espaço, esse fórum, onde se você entrar como pesquisa, que é esse exemplo que eu estou dando, você vai ter que submeter a proposta no CISBio, que é um sistema de monitoramento aí da biodiversidade, onde você indica para o gestor dessa unidade que você vai entrar e que precisa de um momento para você se explicar do que você pretende fazer lá. Se é uma visita, é diferente, né? Se é uma visita, é diferente. Por isso que eu estou dando os canais de pesquisa. Uma visita, você tem que conhecer alguém ou entrar com um órgão gestor para entender por que você quer entrar nesse território, né? Então, assim, hoje, as pesquisas que acontecem no território, ela tem essa por obrigação de apresentar qual é a pesquisa que vai acontecer nesse território, das unidades de conservação de uso sustentável, e depois que as pesquisas forem realizadas, ela tem que voltar e reapresentar os resultados, pactuar esses resultados com esses representantes
no Conselho Deliberativo dessa unidade. Porque temos as unidades que é o Conselho Deliberativo, que é aquele que delibera, né, que toma decisões, que decide, e temos os das unidades que é o consultivo, que embora que não seja com esse poder de deliberação, mas as pessoas que estão dentro, como nas flonas, elas precisam saber do que está se tratando, né, e não ficar replicando, ocupando o tempo da comunidade com pesquisa sem saber. Então, é uma forma de você entrar legitimamente no processo, cientizar as pessoas do que você vai fazer nesse território, que pessoas você vai precisar contactar e os resultados dessa sua pesquisa.